Este é o único serviço que este idiota sabe fazer. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça como um golpe seco contra o peito. Eu as ouvi há 5 anos, mas as sinto como se tivessem sido pronunciadas ontem. Cada sílaba, cada desprezo, cada risada, tudo ficou gravado na minha memória como uma cicatriz que nunca sarou completamente. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Meu nome é Carmen Silva, tenho 57 anos e esta é a história de como uma mãe pode transformar a humilhação de seu filho na lição mais dolorosa que um homem arrogante pode receber. Tudo começou numa terça-feira de setembro. O céu estava limpo. Lembro do cheiro de café fresco na minha cozinha enquanto eu preparava o café da manhã. Rafael, meu único filho, tinha se levantado mais cedo que o normal. Tinha aquela mistura de nervosismo e empolgação que só um primeiro dia de trabalho pode provocar. "Mãe, vou chegar atrasado", ele me disse enquanto ajustava a gravata na frente do espelho do hall. Olhei para ele com orgulho. Meu Rafael, 30 anos, formado em administração de empresas. Tantas noites sem dormir, tantos sacrifícios, tantas horas extras que trabalhei para pagar a faculdade dele, tudo para vê-lo transformado naquele homem elegante que estava na minha frente. "Você vai estar perfeito, meu amor. Seu sogro vai perceber que fez uma excelente decisão ao contratar você." Rafael sorriu, mas havia algo nos olhos dele, algo que naquele momento não soube decifrar. Nervosismo, talvez, ou quem sabe medo. "Obrigado, mãe. Te ligo quando sair." Eu o abracei. Ele cheirava a colônia cara, a sonhos realizados, a futuro promissor. Fechei a porta e fiquei olhando pela janela como o carro dele se perdeu no trânsito da manhã. Não sabia que 3 horas depois minha vida ia mudar para sempre. Passei a manhã inquieta. Não conseguia me concentrar em nada. Lavei pratos que já estavam limpos. Arrumei almofadas que não precisavam ser arrumadas. Checava meu celular a cada 5 minutos, esperando uma mensagem que nunca chegava. Ao meio-dia, a ansiedade se transformou em algo mais forte, um pressentimento. Aqueles que só as mães temos, aqueles que nos fazem saber, sem explicação lógica, que algo não está bem. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí rumo à empresa do meu consogro. Grupo Industrial Moreira se lia nas letras douradas da fachada. Um prédio de 5 andares na zona sul do Rio, imponente, frio como seu dono. Entrei pela recepção. A moça da entrada me sorriu com cortesia profissional. "Boa tarde. Vim ver Rafael Silva. Ele começou hoje." "Um momento, por favor." Esperei de pé, sentindo meu coração bater cada vez mais rápido. Algo não estava bem. Podia sentir no ar, no silêncio muito longo daquela recepcionista, na forma como desviava o olhar. "Senhora, acho que o senhor Rafael está na área de manutenção, 3º andar." Manutenção. Rafael era administrador. Tinha um diploma universitário. O que estava fazendo na manutenção? Subi as escadas porque não quis esperar o elevador. Cada degrau era uma pergunta sem resposta. Cada andar uma angústia crescente. Cheguei ao 3º andar. Segui as placas. Área de manutenção. Pessoal autorizado. Empurrei a porta e então o vi. Meu filho, meu Rafael, o menino que criei sozinha depois que o pai nos abandonou, o jovem que se formou com louvor, o homem que investiu 5 anos da vida dele estudando para ser alguém neste mundo, estava de joelhos na frente de um vaso sanitário, com luvas amarelas de borracha, limpando um banheiro de funcionários. O mundo parou. E então ouvi a voz. Aquela voz grave, arrogante, cheia de veneno. "É o único serviço que este idiota sabe fazer." Levantei o olhar. Lá estava ele. Marcelo Moreira, meu consogro, 52 anos, dono do Grupo Industrial Moreira, pai da Juliana, esposa do meu filho. Estava parado junto a outros 2 homens de terno, rindo, apontando para o Rafael como se fosse um objeto de piada. E ao lado dele, Juliana, minha nora, a mulher que meu filho amava loucamente, a que jurava amá-lo na alegria e na tristeza, estava sorrindo. Não só sorrindo.
Ela estava rindo com os olhos brilhando de cumplicidade, como se a humilhação do marido fosse a piada mais engraçada do dia. Rafael levantou o olhar e me viu. Nossos olhos se encontraram. Vi algo se quebrar dentro dele. Vi a vergonha se transformar em lágrimas. Vi meu filho, meu menino, meu homem forte, desmoronar. As lágrimas correram pelo rosto dele. Não disse nada, só me olhou como implorando que eu não tivesse visto aquilo, como pedindo perdão por ter falhado. Mas ele não tinha falhado. Eu sabia. Alguém o havia traído. Marcelo Moreira me viu. O sorriso dele se alargou. Ah, Carmen, que surpresa! Veio ver como seu licenciadinho está aprendendo o negócio de baixo para cima, né? É assim que todos começamos, com as mãos sujas. Quis gritar, quis bater nele, quis arrancar aquele sorriso do rosto, mas não disse nada. Só olhei para o Rafael uma última vez, depois para a Juliana, depois para o Marcelo. Dei meia volta, saí daquele prédio com a cabeça erguida e a alma despedaçada. Entrei no meu carro, fechei a porta e peguei meu celular. Disquei um número que tinha guardado há anos, um homem que tinha me ajudado no divórcio, um homem que sabia mover montanhas quando eu pedia. Doutor Ferreira, aqui é Carmen Silva. Preciso que investigue algo para mim e preciso que faça rápido. Houve uma pausa. Quero comprar uma empresa. Grupo Industrial Moreira. Quero saber tudo. Dívidas, ativos, fraquezas, tudo. E quero que ninguém saiba que sou eu quem está perguntando. Outra pausa. Quanto tempo tem, doutor? 2 semanas, senhora Silva, no máximo. Perfeito. Vou pagar o que for necessário. Desliguei, liguei o carro e, enquanto dirigia de volta para casa, uma única frase ressoava na minha mente. Ninguém humilha meu filho. Ninguém. Se você já passou por uma situação parecida, ou conhece alguém que foi humilhado no trabalho, conta aqui nos comentários. O que você teria feito no meu lugar? Quero ler cada história de vocês. Rafael nasceu num 23 de abril. Estava chovendo naquela madrugada. Lembro do som das gotas contra a janela do hospital enquanto o segurava pela primeira vez. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. O pai dele, Paulo, esteve lá nos primeiros 3 anos. Depois simplesmente foi embora. Uma manhã acordei e encontrei um bilhete sobre a mesa da cozinha. Não aguento mais essa responsabilidade. Me perdoe. Isso foi tudo. Nem uma explicação, nem uma despedida para o filho, só um bilhete e o silêncio que deixou ao fechar a porta. Eu tinha 25 anos, sem curso superior, sem família por perto que me apoiasse, com um menino de 3 anos que me olhava com aqueles olhos enormes, me perguntando onde estava o papai. Papai teve que ir para muito longe, meu amor, mas a mamãe sempre vai estar aqui. Sempre. E cumpri essa promessa. 3 meses depois do Paulo ir embora, recebi uma notícia inesperada. Minha tia Amélia, irmã da minha mãe que morava em Santos e com quem sempre tive uma relação próxima, tinha falecido. Ela não tinha filhos e me deixou como única herdeira. Não era uma fortuna, mas eram 2 apartamentos pequenos, um no Gonzaga em Santos e outro em Copacabana, além de algumas economias. Vendi o de Santos imediatamente, guardei o dinheiro para investir e me mudei com o Rafael para o de Copacabana. Era modesto, mas era nosso. Aquilo me deu um respiro financeiro que nunca imaginei ter e uma segurança que fez toda a diferença. Trabalhei em tudo que pude. Primeiro como secretária num escritório de contabilidade. Depois consegui um cargo melhor numa empresa de importações como assistente administrativa. Com o tempo, fiz cursos técnicos à noite, me especializei em comércio exterior e subi para coordenadora de logística. Aos 35 anos, já era gerente de operações internacionais. O salário melhorou muito, mas eu sempre guardava uma Marte. Fazia muitas horas extras, tudo para que o Rafael não faltasse nada. Lembro das tardes fazendo lição de casa com ele na mesa de jantar. Rafael era brilhante, tirava só 10. Os professores sempre me diziam a mesma coisa. Seu filho tem um futuro promissor, senhora Silva. É inteligente, responsável, dedicado. E eu sabia. Via nos olhos dele aquela faísca, aquela fome por aprender, aquela determinação que herdou de mim. Quando terminou o ensino médio, chegou o momento da decisão mais importante. Mãe, quero estudar administração de empresas. Quero ser alguém. Quero que um dia você possa se aposentar e não precise trabalhar mais.
Ele me abraçou aquela tarde e eu chorei. Chorei de orgulho. Chorei de medo também porque sabia o que significava a PUC-Rio, uma das melhores e uma das mais caras. Fiz contas naquela noite, várias e várias vezes. Calculei meus rendimentos, meus gastos, o que tinha guardado. Não chegava nem perto, mas não ia dizer não. Não pro meu Rafael. Consegui um segundo emprego nos fins de semana dando aula de inglês para crianças numa escola de idiomas. Dormia 4 horas por dia, às vezes menos, mas consegui. Rafael entrou na faculdade e desde o primeiro semestre se destacou. Vinha para casa nas sextas à noite. Eu preparava a comida favorita dele, feijoada com arroz branco. Sentávamos na sala e ele me contava tudo. As aulas, os projetos, os sonhos. Um dia vou ter minha própria empresa, mãe, e você vai ser a primeira acionista. Te prometo. O único que quero é te ver feliz, meu amor, e que seja um homem de bem. Dinheiro vem e vai, mas a dignidade, essa nunca se perde. Nunca imaginei que anos depois essa conversa ressoaria na minha cabeça com tanta dor. Rafael se formou aos 23 anos com louvor. Eu estava na primeira fila na formatura. Levava meu melhor vestido, o que tinha comprado especialmente para aquela ocasião. Chorei quando escutei o nome dele. Chorei quando o vi subir ao palco. Chorei quando recebeu o diploma. Aquele pedaço de papel emoldurado significava tudo. Cada madrugada sem dormir, cada sacrifício, cada centavo que deixei de gastar em mim para investir nele. O abracei depois da cerimônia. Você conseguiu, meu menino. É um profissional, um administrador. Nós conseguimos, mãe. Isso é seu tanto quanto meu. Naquela noite jantamos num restaurante bonito em Ipanema. Ele insistiu em pagar com o dinheiro do primeiro bônus como estagiário numa firma de consultoria. Pedimos vinho, brindamos, rimos. A vida finalmente estava sorrindo pra gente. 2 anos depois, Rafael conheceu a Juliana. Foi numa conferência de negócios. Ela trabalhava na empresa do pai como coordenadora de recursos humanos. Era bonita, educada, de boa família, segundo o Rafael me disse. Mãe, acho que ela é a mulher da minha vida. Tinha aquela luz nos olhos, aquela ilusão, aquele amor puro que só se sente a primeira vez. Conheci ela 3 semanas depois. Rafael a trouxe para jantar em casa. Juliana chegou com um buquê de flores para mim e um sorriso perfeito. Perfeito demais, pensei. Senhora Silva, Rafael fala maravilhas da senhora. É uma honra conhecê-la. Jantamos frango com quiabo, conversamos. Ela era encantadora, perguntava, sorria, dizia todas as coisas certas. Mas havia algo que não conseguia identificar. Uma frieza por trás daquele sorriso, uma distância no olhar quando me via. Quando foram embora naquela noite, fiquei pensando, era só meu instinto de mãe superprotetora ou realmente havia algo que me inquietava? Rafael estava apaixonado, profundamente. Falava dela o tempo todo, dos planos juntos, da vida que construiriam. 6 meses depois me anunciou o noivado. Mãe, pedi a Juliana em casamento. Ela disse sim. Devia estar feliz. E estava. Mas também sentia um nó no estômago. Tem certeza, meu amor? Casamento é para sempre. Tem que estar completamente certo. Nunca estive mais certo de algo na minha vida, mãe. O casamento foi no jardim da casa dos Moreira. Uma mansão enorme no Leblon, jardins impecáveis, fontes de pedra, serviço de buffet para 200 pessoas. Eu cheguei sozinha com meu vestido bege que tinha comprado nas lojas americanas. Me sentei nas cadeiras da família do noivo, rodeada de gente que não conhecia, gente que me olhava de cima a baixo, gente que sussurrava. Conheci Marcelo Moreira naquele dia. Alto, corpulento, terno italiano, relógio de ouro, aquele sorriso de homem acostumado a que todos façam o que ele diz. Então você é a famosa Carmen. Rafael me falou de você, uma mulher trabalhadora, admirável. Havia condescendência na voz dele, como se trabalhadora fosse um eufemismo para pobre. Obrigada, senhor Moreira. Rafael é um grande homem. Tenho certeza de que será um excelente marido para sua filha. Espero que sim. Juliana merece o melhor e eu me encarrego de que sempre tenha o melhor. Ele apertou minha mão. Um aperto firme, firme demais, como marcando território. A esposa dele, Beatriz, foi mais sutil, elegante, distante. Me cumprimentou com um sorriso educado e depois desapareceu entre os convidados.
A cerimônia foi linda. Rafael parecia nervoso, mas feliz. Juliana, radiante com o vestido de noiva que deve ter custado mais do que eu ganhava num ano. Quando disseram sim, aceito, senti uma mistura de alegria e melancolia. Meu menino já era um homem casado, já não era só meu. Na recepção dancei com o Rafael uma música lenta. Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos. Você é o homem mais importante da minha vida, Rafael. Nunca esqueça isso. E você é a mulher mais forte que conheço, mãe. Tudo que sou devo a você. Ele beijou minha testa. Não sabia que um ano depois esse mesmo homem estaria de joelhos limpando um banheiro, humilhado pelo pai da mulher que amava. Depois do casamento, Rafael e Juliana foram morar num apartamento na Barra da Tijuca. Bonito, moderno, mobiliado pela Beatriz Moreira, é claro. Eu os visitava de vez em quando. Juliana sempre era amável, mas havia algo. Aquela mesma frieza que senti a primeira vez, aquela forma de me olhar como se eu não pertencesse ao mundo dela. Rafael trabalhava numa empresa de logística. Ia bem, ganhava decentemente. Mas Juliana queria mais, sempre mais. Rafael, meu amor, por que você não fala com meu pai? Ele poderia te dar um cargo na empresa dele. Você ganharia o dobro, o triplo até. Escutei isso numa tarde que fui levar coxinhas que tinha feito. Não sei, Juliana. Quero conquistar as coisas por mim mesmo. Não quero que pensem que estou lá só porque sou seu marido. Não seja bobo, Rafael. Neste mundo, as oportunidades têm que ser aproveitadas. Meu pai está disposto a te ajudar. Devia estar agradecido. Rafael me olhou. Havia dúvida nos olhos dele. O que você acha, mãe? Devia ter dito não. Devia ter avisado. Mas vi a ilusão no rosto dele, o desejo de dar mais para a esposa, de provar para o sogro que era capaz. Se é o que você quer, meu amor, faça, mas nunca comprometa seus valores. Nunca. 3 meses depois, Marcelo Moreira ofereceu o cargo. Gerente de operações era o título. Um salário generoso, benefícios excelentes. Rafael aceitou. O primeiro dia foi numa terça-feira de setembro. Levantou cedo, nervoso, empolgado. Mãe, vou chegar atrasado, me disse enquanto ajustava a gravata na frente do espelho do hall. E eu, ingênua, sorri. Você vai estar perfeito, meu amor. Seu sogro vai perceber que fez uma excelente decisão ao contratar você. Fechei a porta, o vi se afastar, e 3 horas depois meu mundo desmoronou porque encontrei meu filho de joelhos limpando banheiros, enquanto o sogro o chamava de idiota e a esposa sorria. Naquela noite, Rafael chegou na minha casa. Bateu na porta passadas das 10 da noite. Quando abri, tinha os olhos vermelhos. Cheirava a produtos de limpeza, a humilhação. Mãe! Desmoronou nos meus braços. Chorou como não chorava desde criança. Chorou até ficar sem voz. Me desculpa, mãe. Me desculpa tanto. Me perdoa. O abracei. Acariciei o cabelo dele, como quando tinha 5 anos e tinha pesadelos. Você não tem nada para se desculpar, meu amor. Nada. Está me ouvindo? Nada. Naquela noite ele ficou no quarto antigo dele, na cama onde cresceu, rodeado dos troféus da escola, dos diplomas, dos sonhos. E eu fiquei acordada na sala olhando para o teto, pensando em cada sacrifício que fiz, em cada centavo que gastei na educação dele, em cada promessa que fiz de que se trabalhasse duro, se estudasse, se fosse um homem de bem, o mundo abriria as portas, e o mundo tinha cuspido na cara dele. Mas eu não ia permitir. Peguei meu celular, voltei a discar o número do Dr. Ferreira. Doutor, sou Carmen Silva de novo. Preciso que acelere essa investigação e preciso que seja exaustiva. Quero saber tudo sobre Marcelo Moreira e a empresa dele. Absolutamente tudo. O Dr. Ferreira me ligou 4 dias depois. Era sexta de tarde. Eu estava no escritório terminando uns relatórios quando vi na tela do celular. Senhora Silva, tenho informação preliminar. Podemos nos ver? Quão grave é? Houve uma pausa. Uma daquelas pausas que dizem mais que 1000 palavras. Acho melhor falar pessoalmente. Amanhã às 10 no meu escritório. Estarei lá. Naquela noite não dormi. Passei a noite dando voltas na cama, imaginando o que ele poderia ter descoberto. Dívidas, fraudes, problemas legais. Rafael tinha voltado para o apartamento com a Juliana 3 dias depois daquela humilhação. Me ligava todos os dias.
A voz dele soava apagada, quebrada. Mãe, não sei o que fazer. Marcelo diz que isso é parte do processo de aprendizado, que todos na empresa começam assim, que é para conhecer o negócio de baixo para cima. E a Juliana, o que diz? Silêncio. Diz que eu não seja orgulhoso, que meu problema é que tenho muito orgulho, que o pai dela está fazendo isso pro meu bem. Fechei os olhos, respirei fundo. Rafael, me escuta bem. Você estudou 5 anos para ser administrador, não para limpar banheiros. E não tem nada de errado em limpar banheiros se esse for seu trabalho, mas não é o seu. Você tem um diploma, tem capacidade, tem talento. Eu sei, mãe, mas é que não quero causar problemas. Juliana diz que se eu largar o pai dela vai se ofender, que vai achar que sou um ingrato. E a sua dignidade, Rafael? E o seu respeito próprio? Outro silêncio. Me dá um tempo, mãe, por favor. Só um pouco mais de tempo. Tempo. Era exatamente o que eu estava comprando. Mas não para que meu filho continuasse sendo humilhado, e sim para destruir o homem que se atreveu a humilhá-lo. No sábado, às 10 em ponto, estava no escritório do Dr. Ferreira. Um escritório em Ipanema, sóbrio, elegante, livros de direito do chão ao teto. O doutor tinha 67 anos, cabelo grisalho, perfeitamente penteado, terno cinza, gravata preta. Tinha me ajudado no divórcio há mais de 20 anos. Era caro, mas era bom. Muito bom. Carmen, obrigado por vir. Me ofereceu assento. A secretária dele trouxe café. Esperei que fechasse a porta para falar. O que descobriu? Abriu uma pasta parda. Documentos, balanços, relatórios. Grupo Industrial Moreira está com problemas. Problemas sérios. Meu coração acelerou. Continue. Marcelo Moreira é dono de 60% das ações. A esposa dele, Beatriz, tem 20%. Os outros 20% estão divididos entre 3 sócios minoritários. A empresa se dedica à fabricação de peças automotivas. Tem contratos com várias montadoras. No papel parece bom. No papel? Na realidade, estão à beira da falência. Me inclinei para frente. Me explique. O Dr. Ferreira passou as folhas, apontou números, gráficos, projeções. Há 3 anos, Marcelo Moreira decidiu expandir a empresa. Abriu 2 fábricas novas, uma em São Paulo, outra em Minas Gerais. Investiu mais de 50 milhões de reais, dinheiro que não tinha. Empréstimos? Empréstimos bancários com juros altíssimos. E o pior, as fábricas não estão gerando os lucros projetados. Uma delas está operando a 30% da capacidade, a outra a 40%. Por quê? Má administração, contratos que caíram, problemas com fornecedores. E para piorar, Marcelo Moreira tem um estilo de vida muito acima das possibilidades reais dele. Pensei no casamento, naquela mansão no Leblon, nos jardins, no buffet para 200 pessoas. Quão grave é a situação? O doutor me olhou direto nos olhos. Se não conseguir um resgate financeiro nos próximos 6 meses, vai ter que declarar falência. Os bancos já estão pressionando. Tem contas a pagar atrasadas, fornecedores que ameaçam processá-lo, funcionários com salários atrasados. Mas por fora parece bem-sucedido. Fachada. Exatamente, Carmen. Pura fachada. É o que homens como Marcelo Moreira fazem. Mantém as aparências enquanto tudo desmorona por dentro. A casa no Leblon está hipotecada, os carros de luxo, alugados. Até o apartamento onde Rafael e Juliana moram está no nome da empresa, não deles. Me recostei na cadeira processando. E ele sabe que você está investigando? Não. Fui muito discreto. Usei contatos, revisei registros públicos, balanços que por lei tem que apresentar. Ninguém sabe que você está por trás disso. Bom, quanto eu precisaria para comprar a empresa? O Dr. Ferreira levantou as sobrancelhas. Carmen, estamos falando de milhões de reais. Eu sei. Quanto? Fez cálculos mentais, revisou números. Levando em conta as dívidas, o valor real dos ativos, a situação financeira, eu diria que com 10 milhões de reais você poderia comprar os 60% que o Marcelo tem. E acredite, na situação desesperada dele, provavelmente aceitaria menos. 10 milhões de reais. Era uma fortuna. Mas eu tinha economizado durante 35 anos. A empresa de importações onde eu trabalhava foi vendida para um grupo internacional. Como gerente sênior com 23 anos de casa, recebi uma indenização generosa,
quase R$ 800.000. Somado aos investimentos que tinha feito ao longo dos anos, o apartamento da tia Amélia que continuava alugado, as ações que tinham se valorizado muito, os fundos imobiliários, a previdência privada, eu tinha conseguido construir um patrimônio sólido, nada ostensivo, nada que chamasse atenção, mas o suficiente para, se necessário, mudar o jogo. Tinha sido pobre, muito pobre, e nunca quis voltar a ser. Então, cada centavo que ganhava, investia, multiplicava. Vivia modestamente, dirigia um carro de 2012, não gastava em luxos. Todo aquele dinheiro tinha guardado para minha aposentadoria, para os estudos dos meus futuros netos, para emergências. Mas isso era uma emergência. Quero que prepare uma oferta anônima através de uma empresa de fachada, que Marcelo Moreira não saiba que sou eu. Carmen, tem certeza? É muito dinheiro e é um risco. Comprar uma empresa em falência não é garantia de que possa salvá-la. Pode perder tudo. Olhei fixo para ele. Doutor, meu filho tem um diploma universitário pelo qual trabalhei anos para pagar. Ele foi humilhado. Colocaram ele de joelhos para limpar banheiros enquanto o sogro chamava ele de idiota. Você acha que me importo com dinheiro? O doutor assentiu lentamente. Entendo. Além disso, se a empresa está tão mal como diz, então Marcelo Moreira vai cair de qualquer jeito, comigo ou sem mim. Eu só vou acelerar o processo e vou me certificar de que quando ele cair, seja eu quem esteja lá para ver. Muito bem. Vou precisar de acesso às suas finanças, extratos, propriedades, investimentos. Preciso saber com o que contamos. Terá tudo na segunda. Saí daquele escritório com uma clareza que não tinha sentido em dias. Tinha um plano. E esse plano se chamava justiça. Mas primeiro precisava saber mais. Precisava entender o que estava acontecendo na vida do Rafael, o que a Juliana estava dizendo para ele, o que o Marcelo achava que estava conseguindo com essa humilhação. Naquela tarde liguei para o Rafael. Filho, podemos almoçar juntos amanhã? Só você e eu como antes. Claro, mãe. Está tudo bem? Está tudo perfeito, meu amor. Só quero te ver. Sinto sua falta. Eu também sinto sua falta, mãe. Combinamos de nos ver no domingo às 2 da tarde num restaurante em Santa Teresa. Um pequeno, tranquilo, longe do Leblon e dos Moreira. Rafael chegou pontual. Trazia uma camisa casual, jeans. Parecia cansado, mais magro. Havia olheira sob os olhos. Sentamos numa mesa do fundo. Pedimos. Eu, moqueca de peixe. Ele, bobó de camarão. Como vai o trabalho? Perguntei, embora doesse fazer isso. Rafael desviou o olhar. Vai bem, mãe. Rafael, não minta para mim, por favor. Ele suspirou, longo, profundo. Continuo na manutenção. Marcelo diz que em 2 semanas mais vai me subir para outra área, mas já faz 3 semanas que estou limpando e cada dia é humilhante, mãe. Juliana continua achando que isso é normal. Ela diz que sou eu que tenho problemas de atitude, que devia estar agradecido de ter trabalho, que tem gente que limparia banheiros por muito menos do que me pagam. E quanto te pagam? Outra pausa. R$ 8.000 por mês. Meu sangue gelou. Rafael, você ganhava 25 mil no trabalho anterior. Por que aceitou isso? Porque Marcelo disse que era período de experiência, que depois me subiria para 30 mil, que só precisava demonstrar que era capaz de fazer trabalhos humildes. Isso não é período de experiência, Rafael. Isso é exploração. Eu sei, mãe, eu sei. Mas Juliana insiste que eu dê uma oportunidade para o pai dela, que ele sabe o que faz, que está me testando. Testando o quê? Até onde pode te humilhar antes de você largar? Rafael ficou calado, mexeu no garfo. Não me olhava nos olhos. Filho, me olha. Levantou o olhar. Tinha lágrimas contidas. Você não precisa ficar aí. Pode largar. Pode procurar outro emprego. Você é formado em administração. Tem experiência. Se eu largar, Juliana vai achar que sou um fracassado. A família dela já acha que não sou suficiente para ela, que venho de baixo, que não tenho classe. Isso ela te disse? Não com essas palavras, mas eu sei. Vejo na forma como me olham, como falam. Beatriz, a mãe da Juliana, sempre faz comentários. Ai, Rafael, que curioso seu sotaque. Rafael, sua mãe mora em Copacabana, que pitoresco. Rafael, nunca tinha provado caviar, né? Dá pra ver. Senti raiva. Raiva pura.
Rafael Silva, você é melhor que essa família inteira junta. Está me ouvindo? Tem educação, tem valores, tem dignidade. E se eles não veem, é porque estão ocupados demais se olhando no espelho. Mas eu amo ela, mãe. Amo a Juliana e quero que a família dela me aceite. A que custo, filho? Sua autoestima? Sua saúde mental? Sua dignidade? Não respondeu. Comemos em silêncio por alguns minutos. Depois Rafael falou. Marcelo me disse algo ontem. O quê? Disse que se eu durar 6 meses na manutenção, vai me dar um cargo como supervisor de piso com um salário de R$ 20.000. 6 meses. 180 dias de humilhação para ganhar menos do que já ganhava antes. Rafael, você escuta o que está me dizendo? Ele está te oferecendo menos dinheiro do que você ganhava depois de 6 meses de exploração. Eu sei, mas é que Juliana e eu queremos ter filhos logo, e ela diz que não pode criar filhos num apartamento de 50 metros quadrados, que precisamos de uma casa, que o pai dela pode ajudar se eu demonstrar comprometimento. Lá estava a isca, a cenoura na frente do burro. Marcelo Moreira não estava só humilhando meu filho, estava usando ele, estava quebrando ele psicologicamente para transformá-lo num funcionário submisso que nunca diria não. Rafael, me escuta com muita atenção. Esse homem não vai te ajudar. Vai te usar até você não ter mais nada para dar. E quando te quebrar completamente, vai te descartar. Você não conhece ele, mãe. Não, mas conheço homens como ele. E sei reconhecer um predador quando vejo. Rafael negou com a cabeça. Me dá um tempo, mãe. Por favor. Só um pouco mais de tempo. Esse foi o momento em que soube que meu filho estava perdido naquele relacionamento. Que Juliana e a família dela tinham manipulado ele tão bem que não conseguia mais ver a verdade. Mas eu conseguia ver. E eu podia fazer algo a respeito. Nos despedimos no estacionamento. O abracei forte. Te amo, Rafael, mais que a minha própria vida. E nunca vou permitir que ninguém te destrua. Está me ouvindo? Nunca. Eu também te amo, mãe. Dirigi de volta para casa com a alma despedaçada, mas com a mente clara. Na segunda de manhã fui ao banco, tirei extratos, fui num cartório, organizei documentos das minhas propriedades, dos meus investimentos, de tudo. Na terça entreguei tudo para o Dr. Ferreira. Aqui está tudo que tenho. Ele revisou os papéis, fez cálculos. Carmen, você tem mais do que eu pensava. Com isso não só pode comprar a parte do Marcelo, pode comprar a empresa toda se jogar bem as cartas. Então vamos jogar bem. Vai levar tempo. Preciso estruturar a oferta, criar uma empresa de fachada, buscar investidores fantasma para parecer legítimo. Marcelo não pode suspeitar que é você. Quanto tempo? 2 meses, talvez 3. 2 meses, 60 dias, 1.440 horas de ver meu filho sofrer. Mas seria a última vez. Faça, doutor, e faça bem. Naquela noite me sentei na sala, sozinha com uma taça de vinho tinto, olhando pela janela as luzes da cidade. Pensei no Rafael menino, nos sonhos dele, nas ilusões. Pensei no Marcelo Moreira, na arrogância dele, na crueldade. E pensei na justiça. Aquela justiça que às vezes demora, mas que sempre chega. Ninguém humilha meu filho, murmurei na penumbra. Ninguém. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e cada dia que passava via meu filho afundar um pouco mais. Rafael me ligava menos. Quando ligava, a voz soava apagada, sem vida, como se algo dentro dele estivesse se apagando lentamente. Como você está, meu amor? Perguntava toda vez. Bem, mãe, tudo bem. Mas eu sabia que mentia. Uma mãe sempre sabe. Tentei visitá-lo no apartamento 3 vezes. Nas 3 vezes, Juliana tinha uma desculpa. Ai, Carmen, que pena. Justo hoje temos um jantar com os pais de umas amigas minhas. Outro dia. É, Carmen. Rafael está descansando. Teve dias muito pesados no trabalho. Melhor não incomodar. Senhora Silva, estamos reformando. A casa está uma bagunça. Não é bom momento para visitas. Cada desculpa era como uma porta fechada na minha cara. Cada negativa, uma mensagem clara. Você não é bem-vinda aqui. Juliana me chamava de Senhora Silva agora. Não mais Carmen como no início. A mudança tinha sido sutil, mas deliberada. Uma forma de marcar distância, de me lembrar do meu lugar.
Enquanto isso, o Dr. Ferreira trabalhava em silêncio. Me enviava relatórios semanais, atualizações, progressos. Já constituí a empresa de fachada. Chama-se Grupo Investidor SP. No papel, é uma firma de investidores de São Paulo interessados no setor automotivo. E os investidores fantasma? 3 empresários reais que aceitaram emprestar os nomes em troca de uma compensação. Assinaram acordos de confidencialidade. Ninguém vai saber que você está por trás. Perfeito. Estou preparando uma análise financeira do Grupo Industrial Moreira. Uma que justifique nosso interesse. Temos que parecer investidores sérios que fizeram a lição de casa, não oportunistas. Quanto falta? 1 mês mais, talvez menos. A situação do Marcelo Moreira está piorando. 2 dos principais fornecedores já processaram ele. Tem penhoras preventivas. Os bancos estão apertando o cerco. Bom, deixa ele afundar mais. Quando estiver desesperado, aí atacamos. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela. Sentia uma mistura de antecipação e culpa. Antecipação pelo que viria. Culpa por não poder ajudar o Rafael mais rápido. Mas sabia que tinha que esperar, que tinha que ser paciente, que a justiça, a verdadeira justiça, não se apressa. A vida tem um jeito interessante de fazer justiça, não tem? Se você acredita que quem planta humilhação colhe destruição, escreve karma nos comentários. Deixa eu ver quantos de vocês acreditam nisso. Numa quarta de tarde, Rafael apareceu na minha porta sem avisar. Eram quase 8 da noite. Eu estava preparando o jantar, frango assado com batatas. Quando abri, me assustei. Tinha os olhos vermelhos, a camisa amassada, cheirava a suor e cloro. Rafael, o que aconteceu? Entrou sem dizer palavra. Se jogou no sofá da sala, cobriu o rosto com as mãos. Filho, fala comigo. O que foi? Demorou vários minutos para responder. Quando falou, a voz era mal um sussurro. Hoje me pediram para limpar o banheiro privado do Marcelo, o do escritório dele. Meu coração gelou. Tinha uma reunião importante, clientes da Alemanha, homens de terno caro. Marcelo estava mostrando as instalações e quando chegaram no escritório dele, eu estava lá, de joelhos, limpando o vaso sanitário dele. Fechei os olhos, respirei fundo. Um dos alemães perguntou quem eu era e Marcelo disse: é meu genro. Estou ensinando que nesta empresa todos começam de baixo. E riu. Riu, mãe. E os alemães riram com ele. As lágrimas corriam pelo rosto do Rafael. Juliana estava lá também. Fazia parte da reunião. Me viu e não disse nada. Só desviou o olhar como se eu fosse invisível. Me sentei do lado dele, o abracei. O corpo dele tremia. Larguei, mãe. Falei pro Marcelo que estava largando, ali mesmo, na frente de todos. Meu coração deu um salto. E o que ele disse? Riu mais alto. Disse: perfeito. De qualquer jeito, já não precisava mais de você. Você é um péssimo funcionário e um péssimo marido para minha filha. E depois mandou a assistente dele preparar minha rescisão. 3.000 reais, mãe. 3.000 reais por 3 meses de humilhação. 3.000 reais. Rafael, isso nem cobre o que ele te devia de salário atrasado. Eu sei, mas não discuti. Só assinei, peguei o cheque e fui embora. E a Juliana? Rafael negou com a cabeça. Me seguiu até o estacionamento. Gritou que eu era um covarde, que tinha envergonhado a família dela, que como eu podia largar assim na frente de clientes importantes, que o pai dela tinha me dado uma oportunidade e eu tinha desperdiçado. Rafael, eu disse para ela que ele me humilhou, que o pai dela me tratou como lixo, que eu tinha dignidade. E ela disse que dignidade não paga as contas, que eu sou um sonhador, que preciso amadurecer e entender como o mundo real funciona. Ele se quebrou completamente. Chorou nos meus braços como quando era criança, como quando caía no parque e eu levantava ele, como quando tinha pesadelos e eu consolava. Me enganei, mãe, me enganei em tudo, com a Juliana, com a família dela, contigo. Não te escutei e agora não tenho trabalho, não tenho esposa, não tenho nada. Você tem sua dignidade, Rafael, e acredita, isso vale mais que todo o dinheiro do Marcelo Moreira. Naquela noite, Rafael ficou na minha casa, no quarto antigo dele. Preparei o jantar favorito dele. Tapioca com queijo coalho. Comemos em silêncio.
Cada garfada era uma comunhão silenciosa entre mãe e filho. Depois de jantar, sentamos na sala. Coloquei música. MPB, as que ele gostava quando criança. Chega de Saudade, de João Gilberto, tocava suave ao fundo. Sabe o que é o pior, mãe? Disse Rafael, olhando para o teto. O quê, meu amor? Que parte de mim ainda ama ela. Ainda amo a Juliana, e isso me faz sentir mais idiota ainda. Você não é idiota por amar, Rafael. É humano. O amor não se apaga de um dia para o outro. Mas tem que entender uma coisa. O amor verdadeiro não humilha. O amor verdadeiro não permite que te destruam. Acha que ela me amou alguma vez? A pergunta doeu porque sabia a resposta. E sabia que o Rafael também sabia. Só precisava ouvir em voz alta. Acho que Juliana amava a ideia de você. O homem que ela podia moldar. O marido obediente, o genro submisso que o pai dela podia controlar. Mas não acho que te amava. Ao Rafael de verdade. Ao homem com sonhos próprios, com dignidade própria. Rafael assentiu lentamente. Você tinha razão desde o começo. Devia ter te escutado. Não se culpe, filho. O amor nos deixa cegos. A todos, até as mães. Naquela noite, quando Rafael dormiu, fiquei acordada na sala. Peguei meu celular. Disquei o número do Dr. Ferreira. Doutor, sou Carmen. Preciso que acelere tudo. Não podemos mais esperar. O que aconteceu? Rafael largou e Marcelo Moreira humilhou ele pela última vez. Preciso que esse homem pague. Agora. Carmen, só faltam afinar alguns detalhes. Me dá uma semana a mais. Te dou 5 dias. 5 dias? 5 dias. Tá bem, 5 dias. Desliguei. Me servi uma taça de vinho tinto e brindei em silêncio. Pela justiça, murmurei, e por aqueles que acharam que podiam nos destruir. Os dias seguintes foram estranhos. Rafael ficou na minha casa. Não queria voltar para o apartamento. Não queria ver a Juliana. Não respondia às ligações dela. Ela ligou para minha casa 3 vezes. Nas 3 vezes eu atendi. Senhora Silva, preciso falar com o Rafael. Rafael não quer falar com você, Juliana. Ele tem que voltar para casa. Somos casados. Temos que resolver isso. Resolver o quê? Como justificar que você permitiu que seu pai humilhasse ele durante meses? Como explicar que você riu enquanto o destruíam? A senhora não entende. Meu pai só estava sendo duro. É a forma dele de ensinar. O Rafael não resistiu ao teste. Isso não é culpa minha. Um teste. Claro. E qual era o prêmio se ele passasse no teste? Mais 6 meses limpando banheiros? Olha, senhora Silva, eu sei que a senhora nunca gostou de mim. Sempre achou que eu não era suficiente para o filho da senhora. Mas a realidade é que o Rafael também não é suficiente para mim. Minha família tem padrões e ele simplesmente não cumpriu. Essas palavras. Aquela frieza. Aquela crueldade calculada. Tem razão, Juliana. Você nunca foi suficiente para o meu filho, porque ser suficiente requer ter coração. E você claramente não tem um. Desliguei antes que pudesse responder. Rafael estava na porta da cozinha. Tinha ouvido tudo. Obrigado, mãe. Não tem nada para agradecer, meu amor. Aquela mulher não te merece. Nunca mereceu. Naquela noite, Beatriz Moreira me ligou. A mãe da Juliana. A voz era doce. Doce demais. Como mel envenenado. Carmen, querida, precisamos conversar. Como mulheres. Como mães. Não tenho nada para conversar com a senhora, Beatriz. Por favor, só 5 minutos, pelo bem dos nossos filhos. Hesitei, mas a curiosidade venceu. Tá bom, fale. Rafael é um bom rapaz, todos sabemos, mas ele é, como dizer, sensível. Sensível demais. Marcelo só estava tentando endurecer ele, preparar ele para o mundo real. Os negócios são duros, Carmen, e os homens têm que ser mais duros. Endurecer ele colocando ele para limpar banheiros com um diploma universitário, humilhando ele na frente de clientes? Foi uma lição, uma que claramente ele não aprendeu. E olha, Carmen, vou ser honesta com você. Juliana pode conseguir alguém melhor, alguém do nível dela. Rafael é um bom rapaz, mas não é do nosso mundo, nunca foi. Lá estava, a verdade, sem verniz, sem fingimentos. Então deixem a gente em paz. Deixem ele se divorciar e sigam com as vidas de vocês. Ah, mas aí está o problema.
Juliana não quer se divorciar. Não ainda. Um divórcio tão rápido ficaria mal. O que as pessoas vão dizer? O que a família vai pensar? E o que propõe? Que Rafael volte, que peça perdão, que se desculpe com o Marcelo pelo arroubo dele, que demonstre maturidade. E em 6 meses, talvez 1 ano, se as coisas não funcionarem, podem se separar discretamente, sem escândalos, sem dramas. Ri, uma risada amarga, seca. Quer que meu filho volte para se humilhar, que peça perdão por defender a dignidade dele. Quer que seja o brinquedo da família de vocês por mais 6 meses para que vocês possam guardar as aparências? Carmen, seja razoável. Pensa no Rafael. Sem trabalho, sem futuro. Acha que ele vai conseguir algo melhor? Marcelo pode ajudar ele, pode dar contatos, pode abrir portas. Mas Rafael tem que aprender a baixar a cabeça, a ser humilde. Rafael já é humilde, Beatriz. O que vocês querem é que ele seja submisso, que seja um servo com diploma, e isso nunca vai acontecer. Então condene ele a uma vida de mediocridade, porque sem nós é isso que espera ele. Prefiro que meu filho viva na mediocridade com dignidade do que no luxo com vergonha. Desliguei. As mãos tremiam de raiva. Rafael apareceu na sala. Era a Beatriz? Sim. O que ela queria? Que você voltasse? Que se humilhasse? Que eu fosse a marionete deles por mais 6 meses. Rafael sentou no sofá. Olhou para as mãos. Às vezes acho que talvez eles tenham razão. Talvez eu seja sensível demais. Talvez devia aguentar. Talvez. Rafael, me olha. Levantou o olhar. Você não é sensível demais. É humano. Tem limites. E esses limites foram cruzados há muito tempo. Não tem nada de errado em defender sua dignidade. Pelo contrário, é a coisa mais corajosa que você fez. Mas agora estou aqui, sem trabalho, sem esposa, morando com minha mãe aos 30 anos. Como isso é coragem? Porque é mais fácil ficar num lugar onde te destroem do que sair. É mais fácil aguentar do que enfrentar. E você enfrentou. Isso, meu amor, é coragem. Os olhos do Rafael ficaram úmidos de novo. E agora o que faço, mãe? Sorri porque sabia algo que ele não sabia. Sabia que em 5 dias tudo mudaria. Agora descansa, se cura, se recupera. E quando estiver pronto, começa de novo, mas dessa vez da forma certa. E se eu não conseguir emprego? E se o Marcelo me colocou numa lista negra? Ele conhece muita gente, tem influências. Marcelo Moreira tem mais problemas do que imagina. Acredita, não vai ter tempo de pensar em você. O que quer dizer? Você vai ver, meu amor. Vai ver. Naquela noite sonhei com o futuro. Com Rafael sorrindo de novo. Com Marcelo Moreira caindo. Com a justiça seguindo o curso natural. E quando acordei, tinha uma mensagem do Dr. Ferreira. Tudo pronto. Amanhã fazemos a oferta. Se prepara. Sorri na penumbra do quarto. Que comece o jogo. Sussurrei. Na quinta de manhã me levantei mais cedo que o normal. Eram 6. O céu ainda estava escuro. Preparei café. O aroma encheu a cozinha e me trouxe lembranças de todas aquelas manhãs em que me preparava para batalhas que sabia que tinha que lutar. Rafael ainda dormia. Tinha ficado acordado até tarde, virando na cama, checando o celular a toda hora. Juliana não parava de mandar mensagens, algumas suplicantes, outras ameaçadoras. Rafael, por favor, volta para casa. Podemos resolver isso. Não seja infantil. Os casamentos passam por crises. Isso é normal. Meu pai diz que se você não voltar em 3 dias, vai cancelar o plano de saúde que te incluía. Vai deixar sua mãe te controlar a vida toda? Cada mensagem era uma manipulação diferente. Mas Rafael já não respondia. Tinha aprendido finalmente que com gente assim, o silêncio é a melhor resposta. Às 9 em ponto, meu telefone tocou. Doutor Ferreira? Bom dia, Carmen. Pronta? Mais que pronta. Perfeito. Vou enviar a carta de intenção para o Marcelo Moreira ainda esta manhã, por mensageiro com aviso de recebimento, assinada pelos representantes do Grupo Investidor SP. Na carta, expressamos nosso interesse em adquirir a participação majoritária dele no Grupo Industrial Moreira. E a oferta? 7 milhões de reais pelos 60% das ações. É uma oferta generosa considerando a situação financeira real da empresa, mas não tão alta a ponto dele suspeitar.
Quanto tempo damos para ele responder? 72 horas. É um prazo apertado, mas justificável. Vamos dizer que temos outros prospectos e precisamos de uma resposta rápida. Bom, e se ele aceitar? Aí nos reunimos, assinamos um acordo preliminar, fazemos a devida diligência formal e em 3 semanas, no máximo 1 mês, a empresa é sua. E se recusar? Duvido. Marcelo Moreira está desesperado. Os bancos estão sufocando ele. Tem penhoras, processos. Se não vender logo, vai perder tudo de qualquer jeito. Esta oferta é a tábua de salvação dele. E ele sabe. Então esperamos. Exato. Agora esperamos. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. O primeiro movimento estava feito, como no xadrez que Rafael me ensinou a jogar quando era adolescente. O xadrez é paciência, mãe, ele dizia. Não é ganhar rápido, é se posicionar bem e esperar o momento exato para atacar. Pois bem, já tinha me posicionado. Agora só faltava esperar. Rafael saiu do quarto perto das 10. Vestia uma camiseta velha e calça de moletom. Cabelo bagunçado, barba de 3 dias. Parecia cansado, mas mais tranquilo que nos dias anteriores. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Melhor que ontem. Sonhei com coisas estranhas, com a faculdade, com meus amigos de antes, com quando tudo era mais simples. Servi café. Sentamos na mesa da cozinha. Lá fora começava a chover. Uma chuva fina que batia contra a janela num ritmo constante. Rafael, tenho que te perguntar algo e preciso que seja completamente honesto comigo. Claro, mãe, o que for. O que você vai fazer? Com sua vida? Com a Juliana? Com tudo? Suspirou. Longo, profundo. Sinceramente não sei. Parte de mim quer acreditar que Juliana vai mudar, que vai entender, que vai pedir perdão e vamos recomeçar. Mas a parte racional, essa parte sabe que é impossível. Por que impossível? Porque não é só a Juliana, né? É toda a família dela. É a forma como veem o mundo. Para eles, gente como a gente que vem de baixo, que teve que trabalhar por tudo, é inferior. E não importa quantos diplomas eu tenha, não importa quanto eu me esforce, nunca vou ser suficiente para eles. Então o que você precisa para fechar esse capítulo? Rafael mexeu na xícara de café. Olhou fixo como se as respostas estivessem lá flutuando no líquido escuro. Preciso vê-los caindo, mãe. Sei que parece horrível, sei que parece vingativo, mas preciso ver que eles não são invencíveis, que não são melhores que ninguém, que o dinheiro e o sobrenome deles não os protegem de tudo. Sorri sem ele perceber. Às vezes a vida se encarrega disso, meu amor. Às vezes a arrogância da gente é a própria perdição. Você acredita em karma? Acredito que as ações têm consequências, e Marcelo Moreira plantou muita crueldade. Eventualmente essa colheita vai chegar. Rafael assentiu. Bebeu o café. Sabe o que é o mais triste? Que a Juliana nem sempre foi assim. No começo era diferente. Carinhosa, atenciosa. Ou pelo menos era o que eu achava. Agora não sei se ela fingia ou se a família foi mudando ela. As pessoas não mudam tanto, Rafael. O que acontece é que no começo todos mostramos nossa melhor versão. Com o tempo, a verdadeira natureza vem à tona. Acho que sim. Passamos o resto da manhã em silêncio confortável, vendo filmes antigos na TV, comendo pipoca. Como quando ele era adolescente e ficávamos os domingos de pijama sem fazer nada produtivo. Às 3 da tarde meu celular vibrou. Mensagem do Dr. Ferreira. A carta foi entregue. Marcelo Moreira recebeu pessoalmente. Agora esperamos a resposta. Respondi com um simples perfeito. A sexta passou devagar. Muito devagar. Como aqueles dias em que você espera resultados de exames ou notícias importantes. Cada hora parecia 3. Rafael saiu para procurar emprego. Enviou currículos, fez ligações, contatou antigos colegas da faculdade. Precisava se manter ocupado. Precisava sentir que estava fazendo algo produtivo. Eu fiquei em casa trabalhando no computador, revisando e-mails, cuidando de assuntos da empresa onde trabalhava. Mas minha mente estava em outro lugar. Estava naquele envelope pardo que Marcelo Moreira tinha recebido. Estava no rosto dele ao ler a oferta. Estava no desespero dele. No sábado de manhã cedo, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Carmen Silva? Sim, quem fala? Sou Patrícia Domingues.
Assistente executiva do Marcelo Moreira. O senhor Moreira gostaria de se reunir com a senhora hoje, se possível. Meu coração acelerou. Como sabia meu nome? Como conseguiu meu número? Se reunir comigo? Para quê? Assuntos relacionados ao seu filho Rafael. O senhor Moreira considera que há questões pendentes para resolver. Entendi. Era uma armadilha ou uma tentativa de manipulação. Marcelo não sabia nada da oferta de compra ligada a mim. Isso era outra coisa. Diga ao senhor Moreira que não tenho nada para falar com ele. Se Rafael tem assuntos pendentes, que resolva diretamente com meu filho. Senhora Silva, o senhor Moreira insiste. Diz que é importante, que tem uma proposta que poderia beneficiar o Rafael. Não me interessa. Bom dia. Desliguei. Rafael estava na porta do quarto. Era quem eu acho que era? A assistente do Marcelo. Quer se reunir comigo? Para quê? Não sei, mas não é nada bom. Provavelmente quer me manipular, me convencer a te convencer a voltar. Você não vai, né? Claro que não. Mas algo me inquietava. Como conseguiu meu número pessoal? Que proposta tinha? Era só manipulação ou havia algo mais? 1 hora depois, Juliana ligou para o Rafael. Ele não atendeu. Então ela ligou para minha casa, para o telefone fixo que quase ninguém usava. Atendi. Senhora Silva, precisa me ouvir. Juliana, meu pai está disposto a dar outra oportunidade para o Rafael. Um cargo de verdade, gerente de recursos humanos, com um salário de R$ 35 mil mensais, benefícios completos, carro da empresa. Fiquei calada, processando. Por que agora? Por que a mudança? Porque meu pai percebeu que foi muito duro com o Rafael, que exagerou, e quer consertar as coisas, quer que sejamos uma família de novo. Mentiras. Tudo era mentira. Dava para sentir. E você se importa com o que o Rafael quer ou só está seguindo ordens do seu pai? A mim me importa meu casamento, senhora Silva. E sei que a senhora também quer o melhor para o filho da senhora. Um bom trabalho, estabilidade, futuro. O que quero é a dignidade dele, e isso não se negocia. Olha, senhora Silva, vou ser direta. Rafael sem a gente não é ninguém. Não vai conseguir um trabalho assim em nenhum outro lugar. Meu pai tem contatos, tem poder. Pode ajudar ele, ou pode destruir ele. É escolha da senhora. Lá estava a ameaça real por trás da oferta doce. Diz para o seu pai que Rafael não está à venda e que as ameaças dele não nos assustam. Não são ameaças, é a realidade. E se a senhora de verdade amasse o filho da senhora, convenceria ele a aceitar essa oportunidade. Se você de verdade amasse meu filho, não teria permitido que humilhassem ele. Desliguei. As mãos tremiam, não de medo, de raiva. Rafael tinha ouvido tudo da sala. R$ 35 mil. Sim, é mais do que você ganhava antes. Eu sei. Acha que devia aceitar? Você que acha. Rafael sentou no sofá. Olhou para o teto. Acho que é uma armadilha. Acho que vão me ter lá sob controle deles, me ameaçando constantemente. Acho que vão transformar minha vida num inferno disfarçado de oportunidade. Então já tem sua resposta. Mas também tenho medo, mãe. Medo de não conseguir nada melhor. Medo de ficar estagnado. Medo de ser um fracassado. Sentei do lado dele. Peguei a mão dele. Rafael, me escuta bem. Você não é um fracassado. É um homem que teve coragem de se defender. Isso é mais do que a maioria pode dizer. E sobre conseguir trabalho, as coisas têm uma forma de se acertar. Confia em mim. Por que você está tão certa? Porque conheço o mundo e sei que a arrogância sempre cai. Sempre. Naquela tarde, às 5 em ponto, recebi a ligação que estava esperando. Doutor Ferreira? A voz dele soava animada. Carmen, ele respondeu. Aceita a reunião. Quer conhecer os representantes do Grupo Investidor SP. Quer negociar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando? Propõe terça-feira, no escritório dele. Perfeito, mas não no escritório dele. Em terreno neutro. Um hotel, o Copacabana Palace, sala de reuniões privada. Tá bom, eu coordeno tudo. Você vai? Não diretamente. Quero que você vá com os investidores fantasma. Eu vou estar por perto, mas ele não pode me ver ainda. Entendido. Isso está acontecendo, Carmen. De verdade está acontecendo. Sim.
E quando terminar, Marcelo Moreira vai entender o que é perder tudo. Desliguei. Fiquei olhando pela janela. A chuva tinha parado. O céu começava a clarear. E pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. Rafael apareceu com 2 xícaras de chá. Tudo bem, mãe? Tudo perfeito, meu amor. Tudo perfeitamente bem. Aconteceu algo? Nada importante, só coisas do trabalho. Ele me olhou com aqueles olhos que me conheciam bem demais. Às vezes sinto que está escondendo algo de mim. Sorri. Só estou te protegendo, Rafael. Como sempre fiz. Naquela noite jantei com o Rafael. Preparei churrasco, o prato favorito dele, o que só fazia em ocasiões especiais. Por que churrasco, mãe? Não é aniversário de ninguém. Preciso de uma razão para comemorar que meu filho está em casa? Brindamos com guaraná. Conversamos sobre tudo e nada, sobre os planos dele, os sonhos, o que queria fazer com a vida. Quero ajudar gente, mãe. Não sei como ainda, mas quero usar tudo o que aprendi para ajudar pessoas que estão em situações como a minha. Gente que é explorada, gente que é humilhada nos trabalhos. Esse é um sonho lindo, Rafael. Acha que é possível? Acho que tudo é possível quando se tem o coração no lugar certo. O abracei antes dele ir dormir. Te amo, filho, e estou tão orgulhosa de você, mais do que as palavras podem expressar. Eu também te amo, mãe, e obrigado por não me julgar, por estar aqui, por tudo. Quando fechei a porta do quarto, me permiti um sorriso. Na terça, tudo mudaria. Na terça, Marcelo Moreira conheceria os investidores que o salvariam da falência. Sem saber que a mulher que mais tinha desprezado, a mãe do idiota que colocou para limpar banheiros, seria quem compraria o império dele. E quando descobrisse, quando entendesse o que tinha acontecido, seria tarde demais. A justiça às vezes é lenta, mas quando chega, chega completa. A segunda foi o dia mais longo da minha vida. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora parecia um dia completo. O doutor Ferreira me ligou cedo. Está tudo confirmado para amanhã, 10 da manhã, sala presidencial do Copacabana Palace. Marcelo Moreira confirmou presença. Vai acompanhado do advogado e do contador. E nós? Eu vou estar lá junto com os 3 investidores. Levamos toda a documentação, balanços, projeções, análise de mercado. Parecemos completamente legítimos. Bom, e eu? Você vai estar na sala ao lado. Tem uma porta de ligação. Vai poder ouvir tudo através de um sistema de áudio que vou instalar. Quando for o momento, vou entrar para te consultar. E então fazemos a revelação. Perfeito. Carmen, tem absoluta certeza disso? Uma vez que começarmos, não tem volta. Nunca estive mais certa de algo na minha vida, doutor. Tá bem. Nos vemos amanhã às 8h30 no hotel para preparar tudo antes do Marcelo chegar. Desliguei. Fiquei olhando meu reflexo no espelho do banheiro. Tinha 57 anos. Já com algumas rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos que não me incomodava mais em pintar. Mas no olhar havia algo que não via há anos. Fogo, determinação, justiça. Rafael saiu do quarto perto das 9. Trazia uma camisa limpa, calça social. Tinha se barbeado. Pela primeira vez em dias parecia o homem que era. Não a sombra em que tinham transformado ele. Mãe, tenho uma entrevista de emprego. Me surpreendi. Sério? Onde? Uma empresa de logística. Não é nada de outro mundo. Coordenador de operações. O salário é menor do que ganhava antes, mas é honesto. É digno. Sorri. Meu filho estava se curando. Estou orgulhosa de você, Rafael. Vai, faz bem. Mostra para eles quem você é. Obrigado, mãe. E você? O que vai fazer hoje? Tenho uma reunião de trabalho, nada importante, coisas de rotina. Mentia. Mas era uma mentira necessária. Ainda não podia contar nada. Não até tudo estar consumado. Rafael foi embora perto das 10. O vi indo embora pela janela. Caminhava diferente, mais ereto, com mais segurança. Aquela família tinha quebrado ele, mas não tinha destruído. E isso era o importante. Passei o resto do dia me preparando. Escolhi a roupa para amanhã. Um terno sob medida preto. Sóbrio, elegante, profissional. Nada ostensivo. Nada que chamasse atenção demais. Queria que quando Marcelo Moreira me visse, lembrasse exatamente da mulher que tinha desprezado.
a mãe do idiota, a mulher de Copacabana, a que não era da classe dele. E queria ver o rosto dele quando entendesse que essa mesma mulher acabava de comprar a empresa dele. Às 6 da tarde, Rafael chegou da entrevista. Como foi, meu amor? Bem, acho. Disseram que vão me ligar essa semana. O gerente foi legal, fez perguntas normais, nada humilhante, nada estranho, só uma entrevista normal. Viu? O mundo está cheio de gente decente. Só teve o azar de conhecer os Moreira primeiro. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Juliana voltou a ligar. O que queria? Diz que sexta é o aniversário da mãe dela, que a Beatriz quer que eu vá, que seria uma oportunidade para acertar as arestas com a família. E você o que disse? Que ia pensar. Mas não vou, mãe. Não posso. Ainda não. Não. Você não tem que ir nunca se não quiser. Aquela gente não merece sua presença. Eu sei, mas parte de mim sente que devo algo a eles, como se tivesse que provar para eles que não sou o que acham. Rafael, me escuta. Você não deve nada a eles. Absolutamente nada. E não tem que provar nada a ninguém. As pessoas que valem a pena te veem pelo que você é. O resto não importa. Jantamos juntos. Macarrão com molho de tomate caseiro. Simples, reconfortante, como os bons dias de antes. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei virando, imaginando cenários, ensaiando conversas na cabeça, me preparando para o momento. Às 5 da manhã desisti. Levantei, tomei um banho longo, me arrumei com cuidado. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Às 7 estava pronta. Rafael ainda dormia. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Tenho reunião de trabalho. Volto de tarde. Tem vatapá na geladeira. Esquenta 5 minutos. Te amo. Mãe. Saí de casa às 7h30. O trânsito estava pesado, mas cheguei no Copacabana Palace às 8h20. O Dr. Ferreira me esperava no saguão. Vinha acompanhado de 3 homens de terno caro. Os investidores fantasma. Bom dia, Carmen. Eles são Roberto Mendes, Santiago Vilela e Héctor Fonseca, os investidores do Grupo Investidor SP. Apertei a mão de cada um. Homens sérios, profissionais, empresários reais que tinham aceitado emprestar os nomes por uma compensação generosa e um acordo de confidencialidade hermético. Senhora Silva, disse Roberto Mendes, é uma honra ajudá-la nisso. Meu pai foi humilhado por homens como Marcelo Moreira a vida toda, então para mim isso é pessoal também. Obrigada a todos por isso. Subimos para a sala presidencial. Era elegante. Mesa longa de mogno, cadeiras de couro, janelas amplas com vista para a praia. Café, água e biscoitos já preparados. O doutor instalou o sistema de áudio, um microfone pequeno escondido num centro de mesa. Os fones de ouvido para mim na sala ao lado. Teste, disse em voz baixa. Coloquei os fones. Escutei perfeitamente. Funciona bem. Agora espera aqui. Quando for o momento, bato 3 vezes na porta. Esse vai ser seu sinal. Fiquei sozinha na sala ao lado, sentada num sofá com os fones. O coração batendo tão forte que achei que todos iam ouvir. Às 10 em ponto escutei vozes, passos, a porta principal se abrindo. Bom dia, Marcelo Moreira. Prazer. Aquela voz arrogante. Roberto Mendes, o prazer é meu. Esses são meus sócios, Santiago Vilela e Héctor Fonseca. E ele é nosso advogado, o Dr. Ferreira. Escutei cadeiras se movendo, gente se acomodando, cumprimentos formais. E eles são meu advogado, Jorge Santana, e meu contador, Luiz Esteves, disse Marcelo. Mais cumprimentos, mais cortesias vazias. Bem, senhores, começou Roberto Mendes, obrigado por nos receber. Como expressamos na nossa carta, o Grupo Investidor SP está interessado em adquirir participação majoritária no Grupo Industrial Moreira. Sim, recebi a proposta de vocês, disse Marcelo. A voz soava controlada, mas havia tensão por baixo. 7 milhões de reais pelos 60% das minhas ações. É uma oferta interessante. É uma oferta justa considerando a situação atual do mercado automotivo, respondeu Santiago Vilela. Houve um silêncio. Pude imaginar Marcelo medindo as palavras. A situação da minha empresa é sólida, senhores. Temos contratos vigentes, fábricas operando, pessoal qualificado. Fábricas operando a 30% e 40% da capacidade,
disse o doutor Ferreira. A voz era fria, profissional. Empréstimos bancários com juros de 18%, contas a pagar atrasadas por mais de 8 milhões de reais, processos de fornecedores. Continuo? Outro silêncio, esse mais longo. Fizeram a lição de casa. Claro, não investimos às cegas, Sr. Moreira. Sabemos exatamente em que situação sua empresa está, e nossa oferta é generosa considerando tudo isso. E o que acontece comigo? Me deixam de fora completamente? Não necessariamente, respondeu Roberto Mendes. Estamos dispostos a que fique como diretor de operações, com um salário fixo, mas as decisões estratégicas seriam tomadas pela nova diretoria. Diretor de operações na minha própria empresa. Tecnicamente já não seria sua empresa, Sr. Moreira. Seria nossa. Escutei um golpe. Provavelmente Marcelo batendo na mesa. Eu construí essa empresa do zero. Meu pai me deixou de herança. É o legado da minha família. Um legado que está prestes a se perder completamente se não aceitar essa oferta, disse o Dr. Ferreira. Os bancos estão preparando processos de execução. Em 3 meses, no máximo 4, vão executar as garantias. Vai perder a empresa de qualquer jeito. E não só a empresa, sua casa, seus carros, tudo que tiver hipotecado. Isso é extorsão. Isso é negócio, Sr. Moreira. O senhor tomou decisões arriscadas, expandiu rápido demais, gastou demais. Agora está pagando as consequências. Nós estamos oferecendo uma saída. Outro silêncio. Pude ouvir respirações pesadas. E se eu recusar a oferta de vocês? Então desejamos boa sorte e esperamos que os bancos leiloem a empresa. Provavelmente conseguimos por menos da metade do que estamos oferecendo agora. Filhos da... Marcelo murmurou. Senhor Moreira, disse Santiago Vilela, entenda, não somos seus inimigos. Queremos que isso funcione. Queremos salvar a empresa, salvar os empregos. Mas não podemos fazer isso se o senhor não aceitar a realidade da situação. Minutos de silêncio. Pude imaginar Marcelo pensando, calculando, procurando saídas que não existiam. Preciso falar com meu advogado em particular. Claro, se quiserem podem usar a sala ao lado. Esperamos aqui. Escutei cadeiras se movendo. Passos. A porta se abrindo e fechando. Depois a voz de Marcelo, mais baixa, desesperada. Jorge, quão ferrado estou! O advogado suspirou. Muito, Marcelo. Eles têm razão. Os bancos estão te sufocando. Tenho 3 ofícios de execução na minha mesa. Se não pagarem 30 dias, vão executar. E quando começarem a executar, tudo vem abaixo como dominó. E essa oferta? É boa, melhor do que eu esperava. Honestamente, te tira das dívidas, te deixa com algum dinheiro e te permite ficar na empresa, mesmo que não mais como dono. Não posso aceitar isso. O que as pessoas vão dizer? O que minha família vai dizer? Prefere que digam que você faliu? Que perdeu tudo? Porque é isso que vai acontecer se não aceitar. Outro silêncio longo. Meu pai me mataria se soubesse disso. Seu pai não está aqui, você está, e tem que tomar uma decisão, hoje. Preciso de mais dinheiro, 10 milhões. Não, 7. Pode tentar, mas não acho que vão aceitar. Eles sabem que você está desesperado. Escutei passos de novo. A porta se abrindo. Senhores, podem voltar. Os investidores voltaram. Já tomou uma decisão, Sr. Moreira? Perguntou Roberto Mendes. Tenho uma contraproposta. 10 milhões pelos 60%. 7 é a nossa oferta final. 8. 7. Ou saímos agora. Um silêncio que pareceu eterno. Tá bem. 7. Perfeito. Então vamos preparar a documentação. Precisamos que assine um acordo preliminar hoje. E em 2 semanas fechamos a operação. 2 semanas? 2 semanas. Já fizemos a devida diligência. Já sabemos o que estamos comprando. Só precisamos formalizar papéis, transferências, registros. E meu cargo? Quanto vou ganhar como diretor de operações? Héctor Fonseca falou pela primeira vez. 40 mil reais mensais, mais benefícios de lei, sem bônus, sem ações, sem participação em lucros. 40 mil reais? Eu ganho 10 vezes isso. O senhor ganhava 10 vezes isso. Agora suas circunstâncias são diferentes. Aceita ou deixa? Marcelo não respondeu. O silêncio era resposta suficiente. Bem, disse o Dr. Ferreira,
Vou consultar nossos investidores principais. Tem uma questão que precisamos aclarar. Um assunto pessoal. Esperem aqui. Escutei passos se aproximando da minha porta. 3 batidas. Era o momento. Tirei os fones. Me levantei. Respirei fundo. O Dr. Ferreira abriu a porta. É hora. Caminhei em direção à sala principal. As pernas tremiam, mas a mente estava clara. O doutor abriu a porta. Entrei. Marcelo Moreira estava sentado no fundo da mesa. O advogado e o contador aos lados. Quando me viu, o rosto dele se transformou. Confusão. Depois reconhecimento. Depois incredulidade. Carmen. Olá, Marcelo. O que você está fazendo aqui? Me sentei na cadeira principal. Aqui estava na cabeceira da mesa, na frente dele. Senhor Moreira, disse o Dr. Ferreira, permita-me apresentar a investidora principal do Grupo Investidor SP, a senhora Carmen Silva. A cor desapareceu do rosto do Marcelo. Não, 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 não. Isso é uma piada. Não é piada, disse. Minha voz soava calma, fria. Eu sou quem está comprando sua empresa, Marcelo. Ele se levantou. A cadeira caiu para trás. Isso é impossível. Você não tem esse dinheiro. Você mora em Copacabana. Você é... O quê? O que eu sou, Marcelo? Uma mulher trabalhadora? Alguém que não é da sua classe? Continue. Gostaria de ouvir. O advogado dele o segurou pelo braço. Marcelo, se acalma. Não vou me acalmar. Isso é fraude. É conspiração. Vou. Vai o quê? Interrompi. Me processar? Com que dinheiro? Tudo está perfeitamente legal. Pergunta para o seu advogado. O advogado do Marcelo revisou os papéis. Engoliu seco. É legal, Marcelo. Completamente legal. Marcelo me olhou com ódio puro. Por quê? Por que está fazendo isso? Me levantei. Caminhei até ele devagar. Olhei direto nos olhos. De verdade, pergunta por quê. Você colocou meu filho para limpar banheiros. Um filho com diploma universitário que me custou anos de sacrifício. Chamou ele de idiota. Humilhou ele na frente de clientes, na frente de funcionários, na frente da sua própria filha. Eu estava ensinando. Não me importa o que você acha que estava ensinando. Você destruiu meu filho. E agora, Marcelo Moreira, vou destruir a única coisa que importa para você. Sua empresa. Por favor. A voz dele se quebrou. Por favor, Carmen. Podemos resolver isso. Podemos. Não tem nada para resolver. Você já assinou o acordo. Já aceitou a oferta. Em 2 semanas essa empresa vai ser minha. E você vai aprender o que é trabalhar para outra pessoa. O que é receber ordens. O que é se sentir pequeno. Vou te processar. Vou. Vá em frente. Me processe. Gasta o pouco dinheiro que vai te sobrar em advogados. Enquanto isso, eu vou estar sentada no seu escritório tomando as decisões, dirigindo sua empresa. Marcelo se largou na cadeira, cobriu o rosto com as mãos. Isso não pode estar acontecendo. Mas está acontecendo. E sabe o que é o melhor? Que você mesmo se colocou nessa situação. Sua arrogância, seus gastos excessivos, suas decisões ruins. Eu só acelerei o inevitável. Me aproximei mais. Me agachei para ficar no nível dele. Da próxima vez que quiser humilhar alguém, certifique-se de que a mãe dessa pessoa não tem os recursos para te destruir. Me levantei. Olhei para o Dr. Ferreira. Preparem os documentos finais. Quero que isso se feche o quanto antes. Sim, senhora Silva. Caminhei em direção à porta. Antes de sair, me virei. Ah, Marcelo, mais uma coisa. Sobre esse cargo de diretor de operações, infelizmente não vamos precisar. Mas se quiser, posso te oferecer algo na manutenção. Ouvi dizer que precisamos de gente para limpar banheiros. Te interessa? Saí antes que ele pudesse responder. No corredor me permiti respirar. As mãos tremiam, mas não de medo, de vitória, de justiça, de paz. Saí do hotel com a cabeça erguida. O sol do meio-dia me cegou por um momento, mas me senti mais leve que nunca, como se um peso que tinha carregado durante meses finalmente tivesse sido liberado. O Dr. Ferreira me alcançou no estacionamento. Carmen, isso foi incrível. Nunca tinha visto Marcelo Moreira tão desarmado. Ele assinou tudo? Sim. O acordo preliminar está assinado. Em 2 semanas fechamos a operação definitiva. A empresa vai ser sua. E ele? Foi embora revoltado. Ameaçou processar.
ir para a imprensa, mas o advogado dele o acalmou. Explicou que tudo é legal, que não tem base nenhuma para brigar. Sorri. Bom, agora vem a parte importante. Quero que Rafael seja nomeado diretor-geral do Grupo Industrial Moreira imediatamente depois do fechamento. Tem certeza? É muita responsabilidade e a empresa precisa de uma reestruturação profunda. Meu filho se formou com louvor, tem as habilidades, só precisa da oportunidade. E eu vou contratar você como assessor jurídico. Vai ajudar ele em tudo. Aceita? O doutor assentiu. Seria uma honra. Perfeito. Te ligo amanhã para acertar detalhes. Dirigi de volta para casa com o coração tranquilo. Mas sabia que ainda faltava a parte mais difícil. Contar para o Rafael. Cheguei perto das 2 da tarde. Rafael estava na sala vendo notícias. Parecia tranquilo, relaxado. Como foi sua reunião, mãe? Bem, muito bem. Na verdade, que tipo de reunião era? Sentei do lado dele. Peguei a mão dele. Rafael, preciso te contar algo. Algo importante. A expressão dele mudou. Preocupação. Você está bem? Aconteceu algo? Estou perfeitamente bem. Mas tem algo que fiz. Algo que fiz por você. E você precisa saber. Contei tudo. Desde o momento em que o vi limpando aquele banheiro. Desde a ligação para o Dr. Ferreira, a investigação, as economias, a empresa de fachada, a oferta e, finalmente, a revelação daquela manhã. Rafael me ouviu em silêncio. O rosto dele passou por 1000 emoções. Surpresa, incredulidade, espanto e, finalmente, lágrimas. Mãe, você comprou a empresa do Marcelo Moreira? Sim. Gastou todas as suas economias? Cada centavo, mas faria de novo 1000 vezes. Ele cobriu o rosto com as mãos. Os ombros tremiam. Não acredito que você fez isso por mim. É demais. Você é meu filho, Rafael. Não tem demais quando se trata de você. Ele me abraçou. Chorou no meu ombro como quando era criança. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram de dor. Eram de libertação. E agora o que vai acontecer? Perguntou quando se acalmou. Agora você vai ser o diretor-geral do Grupo Industrial Moreira. O quê? Não, mãe. Eu não posso. Não estou pronto. Não sei se... Me escuta, Rafael. Você estudou para isso. Se preparou para isso. E vai ter todo o apoio que precisar. O Dr. Ferreira vai te assessorar. Eu vou estar lá, mas a empresa precisa de um líder. E esse líder é você. E o Marcelo? Marcelo não vai estar mais lá. Encerrei o contrato dele. Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. Não sei o que dizer. Não diz nada, só se prepara, porque em 2 semanas tudo muda. Naquela noite meu celular não parou de tocar. Ligações de números desconhecidos, mensagens, mas não atendi nenhuma. No dia seguinte, Juliana apareceu na minha porta. Eram 9 da manhã. Rafael tinha saído para fazer umas coisas. Abri e a encontrei parada lá, sem maquiagem, cabelo despenteado, olhos vermelhos. Preciso falar com a senhora. Não temos nada para falar, Juliana. Por favor, só 5 minutos. Deixei ela entrar. Sentamos na sala. O clima era tenso, frio. Meu pai está arrasado, começou. Não saiu do quarto desde ontem. Minha mãe está histérica. Toda a família está em crise. Pausa. E como a senhora pôde fazer isso? Como pôde destruir minha família assim? Ri sem humor, sem alegria. Como eu pude? De verdade está me perguntando isso? Seu pai humilhou meu filho durante meses. Você riu enquanto ele fazia isso. Sua família tratou a gente como lixo. E agora vem pedir compaixão? Meu pai só estava sendo duro. É a forma dele de ensinar. Não merecia isso. Seu pai não estava ensinando nada. Estava abusando. E agora está pagando as consequências. Juliana se levantou. A senhora é uma mulher vingativa, cruel. Rafael vai perceber mais cedo ou mais tarde. Rafael já percebeu muitas coisas, incluindo que se casou com a mulher errada. Eu amo o Rafael. Não, você ama a ideia de controlá-lo, de tê-lo sob seu controle. Mas isso acabou. Ele vai voltar para mim. Sempre volta, porque me precisa. Juliana, vai! Vai antes que eu chame a segurança. Ela foi batendo a porta, mas não sem antes se virar e dizer: isso não vai ficar assim. Minha família tem advogados, temos contatos. Vamos recuperar o que é nosso. Tenta.
mas a única coisa que vão conseguir é perder mais dinheiro em advogados. Quando Rafael voltou, contei sobre a visita da Juliana. Ela veio aqui? Sim, me ameaçar, dizer que vão brigar. Rafael suspirou. Preciso falar com ela, aclarar as coisas de uma vez. Tem certeza? Sim, preciso fechar esse capítulo definitivamente. Naquela tarde, Rafael foi ao apartamento que tinha dividido com a Juliana. Fiquei em casa esperando, nervosa. Voltou 3 horas depois. Parecia cansado, mas em paz. Como foi? Disse para ela que quero o divórcio, que não tem volta, que o nosso acabou no dia que ela permitiu que o pai dela me humilhasse. E ela? O que disse? Chorou, implorou, prometeu que ia mudar, que o pai dela ia mudar, mas eu não acredito mais nela. Não sinto mais nada por ela, mãe. É como se todo aquele amor tivesse evaporado. O amor verdadeiro não evapora, Rafael. O que você sentia era ilusão, e as ilusões se quebram quando chega a realidade. Acho que sim. E o divórcio? Já falei com um advogado. Vamos iniciar o processo semana que vem. Ela não tem como brigar, não temos filhos, não temos bens em comum. Vai ser rápido. Me senti aliviada. Meu filho finalmente estava livre. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Marcelo Moreira tentou de tudo. Ligou para sócios, para fornecedores, para clientes, tentando sabotar a venda. Mas o Dr. Ferreira bloqueou cada tentativa. Os contratos estavam assinados. Os acordos eram legais. Não tinha escapatória. Beatriz Moreira me enviou uma mensagem longa, cheia de insultos, de ameaças veladas, de súplicas disfarçadas de indignação. Apaguei sem terminar de ler. Na sexta, uma semana antes do fechamento definitivo, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Senhora Silva? Sim, quem fala? Sou Alessandra Moreira, irmã do Marcelo. Silêncio. O que quer? Só queria dizer obrigada. Como? Meu irmão é um homem terrível, arrogante, cruel. Destruiu muita gente ao longo dos anos, inclusive eu. Então obrigada por fazer o que eu nunca tive coragem de fazer. Desligou antes que eu pudesse responder. Aquela ligação me deixou pensando. Marcelo Moreira não tinha machucado só o Rafael, tinha machucado muita gente. E agora, finalmente, estava recebendo o que merecia. Na noite antes do fechamento definitivo, jantei com o Rafael. Preparei o prato favorito dele, moqueca de peixe, arroz, pirão. Amanhã tudo muda, ele disse. Sim, amanhã você começa sua vida nova. Tenho medo, mãe. É normal, mas você também está pronto. Confia em você mesmo. Brindamos com vinho tinto. Olhamos pela janela as luzes da cidade. Ainda me pergunto se fiz certo em largar naquele dia, refletiu Rafael. Olhei direto nos olhos dele. E você? O que teria feito no meu lugar? A terça chegou com um céu limpo. Um daqueles dias em que o rio amanhece sem nuvens. Como se o universo estivesse celebrando. Rafael se levantou cedo. Escutei ele no chuveiro, depois escolhendo o melhor terno. O cinza Oxford que tinha dado de presente na formatura dele. A gravata cinza que nunca tinha usado porque a Juliana dizia que era simples demais. Tomamos café juntos. Café, pão de queijo, frutas. Nenhum dos dois comeu muito. Os nervos tinham fechado nosso estômago. Pronto? Perguntei. Não, mas acho que ninguém está pronto para algo assim. Chegamos no escritório do Dr. Ferreira às 9h30. A assinatura dos documentos estava marcada para as 10. Na sala de reuniões já estavam os investidores fantasma, o contador, vários advogados. E no canto, como um homem derrotado, Marcelo Moreira. Parecia 10 anos mais velho que da última vez. Olheiras profundas, pele acinzentada, terno amassado. Não sobrava nada daquela arrogância que o caracterizava. Quando nos viu entrar, os olhos dele se encheram de ódio, mas não disse nada, só desviou o olhar. Bom dia, cumprimentou o Dr. Ferreira. Vamos proceder. Durante 2 horas assinamos documentos, transferências, atas, procurações. Cada assinatura era mais um prego no caixão do Marcelo Moreira. Finalmente, o doutor levantou a última folha. Com isso, a transação está fechada. O Grupo Industrial Moreira agora pertence ao Grupo Investidor SP, representado pela senhora Carmen Silva. Marcelo assinou com mão trêmula. Jogou a caneta sobre a mesa.
Espero que esteja feliz, me disse sem me olhar. Não se trata de felicidade, Marcelo, se trata de justiça. Ele se levantou, pegou a pasta. E agora o quê? Vai me humilhar como acha que eu humilhei seu filho? Não, eu não sou como você. Então o que quer? Quero que vá embora, que saia desse escritório, que nunca mais se aproxime do meu filho e que aprenda que a dignidade das pessoas não é brincadeira. Marcelo me olhou com desprezo. Você não sabe o que é administrar uma empresa. Em 6 meses vai quebrar. E aí, quando vier se arrastando pedindo minha ajuda, eu vou estar lá rindo. Não vou precisar da sua ajuda. Tenho algo que você nunca teve. O quê? Humildade. E um filho que sabe trabalhar com dignidade. Marcelo olhou para o Rafael. Abriu a boca como para dizer algo, mas parou. Negou com a cabeça e saiu. Quando a porta fechou, o silêncio encheu a sala. O doutor Ferreira quebrou o momento. Senhora Silva, parabéns. Oficialmente é a nova dona do Grupo Industrial Moreira. Não senti euforia. Não senti triunfo. Só senti paz. Obrigada, doutor. Quando podemos tomar posse oficial? Agora mesmo, se quiser. Tenho as chaves das instalações, os códigos de acesso, tudo. Olhei para o Rafael. Vamos ver seu novo escritório? Dirigimos até as instalações na Zona Sul. Aquele prédio que tinha visitado meses atrás procurando meu filho. Aquele lugar onde tinha encontrado ele destruído. Agora era nosso. Entramos pela recepção. A moça da entrada nos olhou confusa. Bom dia, tem hora marcada? Não precisamos de hora marcada, disse com calma. Sou Carmen Silva, a nova dona dessa empresa. Reúna todos os funcionários na sala de conferências principal, em 30 minutos. O rosto dela ficou pálido. Sim, senhora. Já vou. Subimos para o 5º andar, o escritório principal, o que tinha sido do Marcelo Moreira. Rafael entrou primeiro, olhou ao redor, a mesa de mogno, os diplomas na parede, a vista panorâmica da cidade. Isso é surreal, murmurou. Isso é seu, você conquistou. Não, mãe, você me deu. Eu só abri a porta, agora você tem que passar por ela. Meia hora depois, todos os funcionários estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, alguns nervosos, outros curiosos, todos se perguntando o que estava acontecendo. Subi no pequeno palco, Rafael ao meu lado. Bom dia, meu nome é Carmen Silva. A partir de hoje sou a nova proprietária do Grupo Industrial Moreira. Murmúrios, olhares, confusão. Sei que muitos estão preocupados com os empregos, com as famílias, com o futuro. Então vou ser direta. Ninguém vai ser demitido. Ninguém vai ter salário reduzido. Aliás, vamos fazer uma revisão completa de compensações para garantir que todos recebam o justo. Mais murmúrios. Mas agora de alívio. Essa empresa passou por tempos difíceis. Sei que muitos de vocês trabalharam sem ver aumentos, alguns até com salários atrasados. Isso acaba hoje. Os pagamentos pendentes vão ser quitados essa semana. Aplausos. Pequenos no começo, depois mais fortes. Quero apresentar alguém. Ele é Rafael Silva, formado em administração de empresas. E a partir de hoje, o novo diretor-geral de vocês. Rafael deu um passo à frente. Alguns o reconheceram. Vi caras de surpresa, de incredulidade. Ele falou com voz firme. Muitos de vocês me viram há uns meses em circunstâncias difíceis. Alguns de vocês testemunharam como fui tratado aqui. E quero que saibam uma coisa. Nunca vou esquecer como é estar do outro lado. Nunca vou esquecer o que é humilhação. E por isso prometo que nessa empresa todos vão ser tratados com dignidade. Todos. O silêncio era absoluto. Não vai ser fácil. A empresa tem dívidas, tem problemas, mas vamos superar juntos, como equipe, não como chefes e funcionários, mas como companheiros de trabalho. Dessa vez os aplausos foram espontâneos, genuínos. Depois da reunião, vários funcionários se aproximaram do Rafael, para apertar a mão, desejar sorte. Um homem mais velho, de macacão de mecânico, o abraçou. Doutor, eu estava lá. Quando o senhor Moreira colocou o senhor para limpar, me deu tanta raiva, mas não podia dizer nada. Tenho família para sustentar, mas quero que saiba. Muitos de nós admiramos o que fez. Ir embora com dignidade. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Obrigado.
Isso significa muito. Passamos o resto do dia revisando documentos, balanços, contratos, dívidas. A situação era pior do que pensávamos. Marcelo Moreira tinha deixado uma bagunça. Mãe, isso vai levar anos para consertar, disse Rafael naquela noite. Estávamos no escritório novo dele. Já passavam das 9. A cidade brilhava lá embaixo. Eu sei, mas vamos conseguir. E se eu não conseguir? E se o Marcelo estava certo? E se eu quebrar a empresa em 6 meses? Me aproximei. Coloquei as mãos nos ombros dele. Rafael, me escuta. Marcelo Moreira quebrou essa empresa com a arrogância dele, com o ego dele. Você tem algo que ele nunca teve: humildade, empatia e vontade de fazer as coisas certas. Isso vale mais que qualquer diploma ou experiência. De verdade acredita nisso? Com todo o meu coração. Naquela noite, voltando para casa, recebi uma mensagem, de um número desconhecido. Senhora Silva, sou Luiz. Trabalhava como contador no Grupo Industrial Moreira. Pedi demissão há 6 meses porque não aguentei mais os abusos do senhor Moreira. Hoje soube do que aconteceu e quero que saiba que, se precisar de ajuda, estou disponível. Conheço a empresa melhor que ninguém e adoraria fazer parte desse novo capítulo, sem rancores, só com vontade de fazer as coisas certas. Mostrei a mensagem para o Rafael. Viu? Gente boa reconhece gente boa. Você vai estar cercado de uma equipe ótima. Rafael sorriu. Pela primeira vez em meses, vi esperança de verdade nos olhos dele. Chegando em casa, nos deparamos com uma surpresa. Juliana estava sentada nas escadas do prédio. Quando nos viu, se levantou. Rafael, por favor, preciso falar com você. Juliana, já te disse. Só 5 minutos. Te imploro. Rafael me olhou. Assenti. Vou subir. Conversem. Subi para o apartamento, mas deixei a janela aberta. Dava para ouvir as vozes. Rafael, cometi um erro. Eu sei. Devia ter te defendido. Devia ter me amado, Juliana. Era isso que devia ter feito. Te amo. Sempre te amei. Você amava a ideia de mim. O marido obediente. O homem que sua família podia controlar. Isso não é verdade. Então por que sorriu? Por que riu enquanto seu pai me humilhava? Silêncio. Era o que pensei. Juliana, te desejo o melhor, de verdade, mas nosso caminho juntos acabou. Por causa da empresa? Porque agora tem poder? Não. Acabou no dia que você escolheu sua família sobre mim, sobre nós. Escutei passos. A porta do prédio fechando. Rafael subiu minutos depois. Parecia cansado, mas em paz. Tudo bem? Sim, já está. Já fechei essa porta. Naquela noite dormimos tranquilos, sabendo que o mais difícil tinha passado, mas também sabendo que o mais importante apenas começava. Passaram-se 5 anos desde aquele dia da humilhação no banheiro. 5 anos desde que vi meu filho de joelhos limpando aquele vaso sanitário enquanto Marcelo Moreira o chamava de idiota. Semanas depois disso, comprei a empresa. E agora, depois de tudo, depois da reconstrução, olho para trás e vejo que valeu cada centavo, cada noite sem dormir, cada risco que tomei. E hoje, olhando pela janela do meu apartamento, sorrio. O Grupo Industrial Moreira era uma empresa completamente diferente. Rafael trabalhou dia e noite, reestruturou departamentos, negociou com fornecedores, recuperou clientes que o Marcelo tinha perdido pela arrogância. As fábricas de São Paulo e Minas agora operavam a 70% da capacidade. Os funcionários recebiam os salários em dia. Muitos até receberam bônus pela primeira vez em anos. Eu fiquei como presidente do conselho, mas deixei o Rafael administrar tudo. Ele tomava as decisões. Eu só estava lá para apoiar quando precisasse. Numa tarde de março, o Dr. Ferreira me ligou. Carmen, tenho notícias. Boas ou ruins? Depende de como vê. Marcelo Moreira entrou com um processo contra você e Rafael. Por que motivo? Fraude, conspiração, abuso de confiança, tudo sem fundamento. O advogado dele já me contatou. Querem chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Querem que você venda a empresa de volta por metade do que pagou. RI. Diz pro advogado dele que não tem acordo e que, se quiserem brigar na justiça, que venham. Temos todos os documentos. Tudo foi legal. O processo foi descartado 3 semanas depois.
O juiz disse que não havia elementos para prosseguir. Marcelo teve que pagar as custas do processo, outros 100 mil reais que não tinha. Em maio, soube por um conhecido que Marcelo tinha vendido a casa no Leblon. Mudou para um apartamento em Botafogo, pequeno, modesto, nada comparado com o que tinha. Beatriz o deixou. Divorciaram em junho. Ela ficou com o pouco que sobrou e foi morar com a irmã em Belo Horizonte. Juliana se casou de novo, com um empresário mais velho, rico, do tipo que a família sempre quis para ela. Mas soube que também não deu certo. Mesmo assim, toda vez que lembro dela, não penso nos vestidos caros nem nas festas. Penso naquela tarde na recepção da Indústria Silva, com a pasta de currículos apertada contra o peito, pedindo uma vaga numa empresa que um dia ela e a família dela acharam que estava muito abaixo do sobrenome Moreira. Ali, vendo meu filho, calmo e firme, negar a vaga com respeito, mas sem abrir mão da própria dignidade, eu entendi que o karma dela não veio em forma de escândalo, veio em forma de espelho. Ela se viu exatamente no lugar onde ajudou a colocar o Rafael anos antes. E saiu dali menor, não porque a gente humilhou, mas porque a vida simplesmente devolveu o que ela plantou. Soube depois, por conhecidos em comum, que o segundo casamento também não deu certo. Juliana se divorciou de novo e voltou a morar com a mãe em Belo Horizonte. Beatriz trabalha agora como vendedora numa boutique. Irônico, considerando como olhavam pra gente que trabalhava. Não desejo mal a elas. Simplesmente não fazem mais parte da nossa história. O que a vida tinha que ensinar, já ensinou. A dor que elas me causaram virou combustível. E a humilhação que permitiram que meu filho sofresse virou tijolo na construção da nova empresa e da nova vida dele. Rafael vem me visitar todo domingo. Traz a Diana. Comemos juntos. Conversamos sobre tudo. Sobre o bebê. Sobre a empresa. Sobre a vida. Mãe, me disse domingo passado, quero que seja a madrinha do bebê. Seria uma honra, meu amor. E quero que saiba uma coisa. Tudo que sou, tudo que tenho, devo a você. Não, Rafael, você conquistou. Eu só fez o que qualquer mãe faria? Não qualquer mãe. A maioria teria ficado calada. Você lutou. O abracei. Meu menino, meu homem, meu orgulho. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter gastado todas as minhas economias para comprar aquela empresa. E sempre respondo a mesma coisa. Nem um segundo. Porque nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi. Foi sobre dignidade, sobre justiça, sobre mostrar para o meu filho que ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de destruir outro ser humano. O dinheiro voltou. A empresa prosperou. Recuperei meu investimento e mais. Mas o mais importante que recuperei foi ver meu filho brilhar de novo. Vê-lo andar de cabeça erguida. Vê-lo liderar com empatia. Vê-lo amar. Isso não tem preço. Há uns meses uma mulher me parou na rua. Você é Carmen Silva? Sim. A gente se conhece? Não. Mas meu marido trabalhava na antiga empresa do Sr. Moreira e só queria dizer obrigada por tratar ele com dignidade, por pagar justo, por devolver a autoestima dele. Foi embora antes que eu pudesse responder. Esses são os momentos que importam. Não o dinheiro, não o poder, mas saber que fez diferença na vida de alguém. Se minha história ajuda uma única mulher a abrir os olhos, a defender os filhos, a não ficar calada diante da injustiça, terá valido a pena. Porque no final, a vida não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você deu, sobre quem você protegeu, sobre que legado deixa. E meu legado é simples. Um filho que sabe que a mãe sempre vai estar lá, que ninguém tem direito de humilhá-lo, que a dignidade não se negocia. Amanhã vou à empresa, não para trabalhar, só para visitar, para ver o Rafael no escritório dele, sentado naquela mesa que um dia foi do Marcelo Moreira. E vou sorrir, porque a justiça, embora às vezes demore, sempre chega. E quando chega, é doce, muito doce. Obrigada por me ouvir até o final. Agora me conta, o que você achou dessa história? Você acha que eu exagerei ou fiz o certo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler todas. E se você conhece uma mãe guerreira que faria qualquer coisa pelos filhos, marca ela aqui embaixo. Compartilha essa história. Às vezes é exatamente isso que alguém precisa ouvir hoje.
Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história.